Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos aí, bem-vindos ao VZCast, o podcast semanal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas, o CRMVMG. E aqui a gente vai trazer sempre assuntos bacanas de interesse da medicina veterinária, da zootecnia e o que tiver de legal para a sociedade que envolva as nossas profissões. Vai falar de atuação profissional, ética, saúde única, agronegócio, carreira, empreendedorismo, saúde mental e tudo que tiver de bacana para a gente falar e compartilhar com vocês histórias legais e que vão trazer, sempre agregar conhecimento para vocês. Bom, antes de a gente começar, pessoal, nos acompanhem, nos sigam nas redes sociais, nos tocadores de podcast, no YouTube, no Instagram. É muito importante que vocês estejam conosco para que a gente possa sempre melhorar esse nosso bate-papo aqui. E hoje o nosso bate-papo vai ser com a doutora Ana Liz, médica veterinária, mestre e doutora lá pela UFMG em epidemiologia, né, Ana? Sim. Gente, a Ana, assim, vocês já viram, de todos os outros episódios que a gente gravou, eu tenho que parar com isso, né? Porque eu só vou chamando meus amigos, assim, as pessoas que eu admiro. Semana foi o professor Rubens aqui, falou, esse negócio não vai acabar aqui, que aí o papo foi rendendo. Sim. E a Ana, pessoal, quando eu convidei para ela participar com a gente aqui no conselho, porque a gente, né, nessas caminhadas aí, a gente fala, olha, a proteção animal, ela precisa ter uma visão técnica. E a Ana foi a pioneira nessa visão técnica da proteção animal, né, Ana? Você está trabalhando muito tempo nisso, né? Exatamente. Eu tenho, né, fico muito feliz, primeiramente, de agradecer, né, o convite, estar aqui, prazer, né, estar falando aí das nossas profissões. Eu realmente sou apaixonada pela medicina veterinária e foi essa área aí, né, em que faz interface com a proteção animal que realmente me despertou e que eu vi que eu estava no caminho certo. Já passei por diversas áreas, essas áreas mais tradicionais. E aí, a gente chegando na prefeitura, a gente vê que a gente tinha uma outra forma de trabalhar aí com a proteção e, modéstia à parte, eu me dou bem com a proteção animal. A medicina veterinária do coletivo, que a gente vai conversar em outro episódio, né? Mas Exatamente. é um conceito muito novo, é uma área nova, né? Tem muita coisa bacana, é uma outra visão, né? Sim. E aí, mas o nosso bate-papo hoje vai ser sobre manejo ético populacional, né? A gente está aí Exatamente. amanhã, né? Esse episódio vai passar daqui a alguns dias, mas no dia 10 de agosto, quando esse episódio for, já vai ter passado, né? Esse seminário que vai ser feito lá pelo Ministério do Meio Ambiente Sim. e foi aprovado dentro do orçamento participativo, se não me engano, você me corrija, Sim. um programa nacional de manejo ético populacional, né? Vai ser trabalhado isso agora, né? Exatamente, né? O governo federal ele abriu uma consulta pública, né, que chamou de Brasil Participativo. E aí, de várias políticas para o país, o manejo populacional, que eles chamaram até controle, né, castração, para que as pessoas entendam mesmo, Uhum. nós ficamos em nono, eu falo nós porque, né, isso foi uma conquista, em nono lugar. Então, os 10 primeiros lugares, eles entram para a agenda política, né, do governo federal. Então, assim, agora eles vão ter que realmente implantar, então é por isso. E assim, só um parêntese que dentro do Ministério do Meio Ambiente, né, a maioria das propostas foram ligadas aos animais. Isso, assim, é histórico, né, no nosso país. Então, os animais realmente importam, né, para a sociedade. Isso é muito importante. Isso é muito legal, né, Ana? Porque até pouco tempo atrás, principalmente essa população de animais de rua, né? Os animais em Vulnerabilidade, né? vulnerabilidade, essa fauna doméstica, assim, ela ficava num limbo, né? Porque o Sim, Ministério da Saúde faz a parte de controle de raiva, de zoonoses, mas esse manejo, assim, ninguém queria assumir muito, não, né? que é muito problema, É né? muito problema. Ninguém queria pegar para si, né? E desde que teve uma portaria, né, do Ministério da Saúde em 2013, se não me engano, a 1138, que começaram a vir tantas ações, né, principalmente a castração, e o Ministério da Saúde estava entendendo que eles não estavam fazendo o controle dos zoonoses e priorizando o bem-estar.
E aí que ficou mais no limbo ainda, porque o Ministério da Saúde falou, não posso, não quero, né? Tentou justificar que não podia gastar recurso, e o Ministério do Meio Ambiente, as secretarias não assumiram. Então agora a gente tem uma mudança, né? E em Minas a gente tem um cenário muito favorável, né? Muito Hoje para essa favorável. política. A gente tem Daqui aí. a pouquinho a gente vai contar desses atores, mas a gente tem atores aqui que são fantásticos. Mas Né? antes, assim, qual que é o tamanho desse problema hoje, Ana? Assim, dessa questão de animais, essa população de animais aí em vulnerabilidade, para a gente colocar, principalmente para os colegas que vão nos ouvir, porque a gente também tem uma quebra de paradigma, né? Porque eu que sou da clínica de pequenos animais, os outros colegas, quando falam assim, olha, vamos fazer castração gratuita, fazer manejo e tudo, é uma coisa que na minha época de estudante não tinha, né? Não. Então, como é que é esse cenário atual para depois a gente partir para como deve ser feito isso aí direitinho? Então, Bruno, o manejo, né, ele vem assim, por isso que a gente às vezes fala controle, o manejo é um termo mais amplo, né, porque, Uhum, e ficou muito ligado, controle populacional se entendia por castração, né, e essas ações, elas começaram lá das ONGs, por isso a importância, né, a presença forte, porque as ONGs, os protetores que desesperado, principalmente com a matança, câmara de gás, aquele todo problema que a gente entendia, queriam fazer, né, de outra forma, influenciado, porque teve no mundo inteiro o movimento no kill, né? uhum, Então começou a implantar estratégias para diminuir o descontrole e o abandono animal, né, para prevenir. O objetivo do manejo é uma política pública para prevenir esse abandono e o descontrole animal e estruturado na ótica da saúde única, que é hoje que todo mundo discute, né? Porque a partir desse controle eu vou prevenir doença, vou promover a saúde, bem-estar dos animais, da comunidade e o equilíbrio ambiental, porque está tudo interligado, né? uhum. Então, esse é uma política pública que, como você falou, ficava na mão da maioria das vezes dos protetores, que não tinha obrigação nenhuma de pensar, né? Eles nem tinham como. A Nem proteção, tecnicamente, não, a né? proteção estava esgotada, como está até hoje. Tirar o cachorro em sofrimento na rua, antes era só Uhum. tirar, depois castrar, então eles não conseguiam. Agora é que a gente realmente, que eu falo que nós, médicos veterinários, somos atores principais dessa política, né? Aí a gente, assim, foi o quê? Do final da década de 90 do século passado para cá, que realmente começou a estruturar. Se Uhum. hoje a gente tem, né, vamos chamar assim, um programa que vai ser federal com vários componentes, foi uma construção aí da proteção e depois com a entrada dos médicos veterinários e gestores, né, que entendem o que é uma política pública Porque a realmente. gente viu que carrocinha não é um negócio que funciona, Não, né? A gente passou por uma situação aqui da Sociedade Protetora dos Animais, né? Os sim, abrigos sim. são situações que a gente viu que não funcionam, né? Então vem nessa evolução, né? Exatamente, muito bom você ter tocado nesse ponto dos abrigos, porque era uma política, né, de abrigamento, né, de Uhum, prisão, de tortura para os animais. Porque os animais eram recolhidos para ir para o CCZ. Por que criou o Centro de Controle Zoonose? Por causa da raiva, né, nos uhum, anos 70. E aí os cachorros eram recolhidos e eutanasiados com 3 dias, né? Raramente as pessoas buscam os seus animais e ainda isso não é tão comum as pessoas buscarem esses animais abandonados, né? E aí eles matavam. Então hoje essa política do abrigamento nem é mais aconselhável, que é um dos componentes também. Mas é uhum. engraçado que às vezes eu trabalho muito assim, dando assessoria para prefeituras. Aí quando eu falo, às vezes chega na cidade, pego um táxi, aí eu trabalho com isso. Ah, tá precisando construir um canil aqui mesmo, né? Então todo mundo ainda tem um pouco essa política de abrigamento. Então a gente está tentando desconstruir isso também, né? Porque é um componente só e que é caríssimo e que não resolve o problema, né? Então a gente tem diversos outros que realmente são mais eficientes, né, para um programa, que é uma política pública. A gente entende as políticas públicas para serem efetivadas, elas se transformam em programas nos municípios, no estado. E aí com diversos componentes, né, sendo o abrigamento uma e a castração só uma delas, né? E que aí sim a importância fundamental de nós médicos Aí você veterinários, está falando né? dos componentes. Aí, assim, né? Quais são os componentes? Fala aí, porque isso também é muito importante, porque Sim, a gente vê, tem essa questão das ONGs que ainda são muito ativas, né? Mas é importante a gente falar para o colega, até para ele orientar quando tiver uma situação dessa na cidade que ele estiver trabalhando,
Quais são todos os componentes? Porque muitas vezes os colegas são questionados, olha, vem aqui, a prefeitura contrata um colega, olha, eu quero que você resolva o problema dos cães. E ele vai só num componente, que é a castração, né? Ou no abrigo, né? Mas que não é um componente adequado. Aproveita e dá uma aula para a gente, Ana, assim, quais são os componentes? Assim, e aí depois você já aproveita e já emenda no Prodevida para você contar para a gente o que é o Prodevida. Tá bom. Então, eu estava até elencando aqui, quando esperava para a gente começar, para a gente não esquecer que são tantos, e a cada dia a gente surge, né, um componente, a pesquisa, né, a ciência vem trazendo. Mas, assim, um componente mais importante é a educação, Bruno, sabe? E não é só a educação para a guarda responsável. Eu sempre falo que a educação primária, sendo até dos nossos técnicos, né? Tanto que hoje uma coisa que, né, bombou quando eu vou falar do Prodevida, que é a formação, a capacitação de pessoas, de gestores, de colegas para entender sobre o problema, né, o que é as políticas. Então, a educação é a estratégia assim, básica e que realmente vai ter impacto. Então, né, formação técnica das pessoas que vão trabalhar na política e a guarda responsável, que é tão conhecida aí. Né, o que é? Educar para que as pessoas cuidem bem dos seus animais. Se os animais fossem bem cuidados, a gente não ia ter essa política, essa discussão toda aqui. Se todo mundo mantivesse seus animais dentro de casa, né, cuidados, com acesso ao veterinário, que a gente sabe que não é tão fácil. Então, assim, a educação é a base de tudo, né? Mas aí a gente tem a legislação para amparar as ações, a castração, né? A controle reprodutivo, na verdade, né? Que na maioria das vezes é por cirúrgico, mas existem outras, inclusive pesquisas. Adoção, registro e identificação, que é fundamental, né? Para chegar quem é o tutor, quem é o dono desse animal. Aí vem fiscalização de maus tratos, controle do comércio, porque é um problema que eu acho que dá um outro dia aqui, que é essa questão, né? Minas está aí pensando em fazer uma lei, né, que proíba essa venda desenfreada na internet, em lojas, fundos de quintal, né? Então, assim, esse é um problema sério. E aí a gente tem a política para animais comunitários, o cão comunitário, os problemas aí dos gatos ferais, né, que a gente vê em Belo Horizonte aqui, parque, e aí vem problemas de zoonose, então o controle de zoonose também está dentro, né, uma das estratégias. Plano de contingenciamento que envolva os cães e gatos, que a gente está vendo aí na hora disso, as famílias não querem sair de casa, né, então a gente precisa se preparar quantas pessoas estão em risco e quantos animais, né. Então são diversas política para pessoas em situação de acumulação de animais. Então, assim, é um programa de rua, para moradores de rua. Então, assim, né, para a própria prevenção do abandono, né, trabalhar ali a educação na base, nas famílias em vulnerabilidade. Então, são várias estratégias. E aí o município vai fazer todas. O ideal é que se faça todas, porque sempre tem alguma coisa que entra, mas né, de forma gradativa ele precisa realmente implantar essas estratégias, que a maioria eu posso te falar que não depende de recursos, depende de conhecimento técnico, principalmente do médico veterinário. Né? Que aí, mais uma vez, a medicina veterinária do coletivo vindo, Sim, né? Exatamente. E outra coisa, você falou a guarda responsável, também o tema agora é guarda, né? Não é posse, é responsável, não, né? Também mudou, né? Então a gente tem que ficar atento a isso também, na hora de conversar e tudo, né? Na hora que a gente for expor, principalmente os colegas que forem trabalhar, não. Então agora é a guarda, né? Você é o tutor, né, do seu animal, porque hoje a gente fala em família multiespécie. As pessoas hoje tem mais, né, cachorro e gato nos lares, né, de acordo com o censo do IBGE lá em 2013, do que crianças nos lares brasileiros, né? Então... o que é gasto hoje, né, com brinquedos para crianças é um volume financeiro menor do que é gasto com cães e gatos, né, no Brasil. Então, o consumo de ração e tudo é um montante muito maior do que é gasto, por exemplo, com crianças, principalmente de brinquedos e tudo, né? Pois é, olha, né, hoje assim, né, as clínicas também estão sentindo isso, né, os filhos, as escolas, né, hoje tem escola, não sei quem me falou, meu vizinho, a van passa aqui e pega o animal dele para ir para a escola. Eu falei, filho, não tem... A gente teve uma demanda que a gente está respondendo agora de um shopping bacana aqui de Belo Horizonte, na região Centro-Sul, que quer saber o que faz quando tiver uma briga de cães lá dentro. E, por um acaso, eu tive nesse shopping pouco tempo atrás e reparei que tinham mais
pessoas com cães do que com crianças, assim. E aí chegou uma demanda essa semana, pedindo um Imagino. apoio. O que que a gente faz? Eu falei assim, não, vamos conversar, assim. E aí passa a guarda responsável também, porque a gente acha que guarda responsável é só para pessoas carentes, que não dão conta de cuidar, mas às vezes as pessoas que provêm tudo têm que educar realmente o animal, porque não dá para andar. O animal, por mais que ele seja educado, meu filhinho, ele é um animal, né? É um animal, né? Então vai gerar problemas, com certeza, né? Mas vamos voltar para o nosso manejo populacional. E a Prodevida? A gente está falando aqui, né, a questão do manejo. Eu quero que você detalhe um pouquinho mais esses pontos. O Prodevida é uma parceria que você trouxe para a gente, né? Então, assim, para quem não acompanha a gente, e tem muito tempo que a gente começou essa parceria com o Ministério Público, né? Lembra que o Ministério Público hoje tem a Coordenadoria da Defesa Animal, Sim. né? Conta pra gente, eu vou deixar para você falar, porque às vezes eu vou falar errado aqui, a doutora Não, Luciana vai puxar minha orelha, não assim. vai nada. Não, então, em Minas, como eu falei, a gente está num cenário muito bom, e isso começou lá em 2016, quando foi aprovada a lei estadual, que a gente chama de Lei do Manejo, que é 21.970, né, que lá prevê diversas obrigações, principalmente dos municípios, né, em fazer castração, promover adoção, política para animais comunitários, né? Então, essa lei, ela previa, então, as obrigações do município e aí deixava a cargo do Estado a criação de um banco de dados para microchipagem. Por isso que hoje o Estado tem o programa Conheça Seu Amigo, com doação de microchips para diversos municípios que conseguem, né, entrar na seleção, porque existia essa lei. Só que em 2016, a gente tem muita lei, né, Bruno? Então, que político, que prefeito ia saber que ele tinha obrigação, que ele tinha uma lei que ele tinha que castrar, cuidar daqueles cães e gatos, Então, né? ela foi efetivada mesmo ano passado, né? Ou ano retrasado, né? Não, Que os chips que foram comprados... Sim, o Estado, né, assim, dependente, mas foi essa gestão atual que realmente, né, criou, inclusive, hoje, depois do Prodevida, lá o núcleo de fauna doméstica, que agora vai sofrer uma mudança administrativa para ser uma diretoria Mas mesmo. eu te interrompi. Continua contando. Você estava falando da lei, vamos Então, e aí, em 2017, né, no Ministério Público, como chega muita demanda, existia um grupo de apoio GDF, né, Grupo de Defesa da Fauna. Então, era um grupo de promotores que se uniram, que eram protetores, assim, na sua essência, como é o caso da doutora Luciana, que hoje é a coordenadora, e ela já era coordenadora desse grupo. Então, eles sentindo, né, em 2017, com a lei, eles falaram, o Estado não obriga, né, a proteção animal chovendo de processos lá no Ministério Público, no grupo. Então, a doutora Luciana resolveu articular com os municípios para que eles pudessem cumprir essa lei. E ela começou principalmente por municípios que tinham processo, ação civil pública, né? Então, ela criou esse programa, que é o Programa Regional de Defesa da Vida Animal, e articulava com o prefeito. Olha, prefeito, você vai cumprir essas cláusulas aqui que está numa lei que você já deveria estar cumprindo. Em contrapartida, eu vou extinguir essa ação civil pública que você vai cumprir agora. Por que estava tendo problema? Era um canil, né? Os animais estavam sendo maltratados, às vezes nem médico veterinário tinha, né? Os animais sofrimento na rua, então ela chamava esses municípios e alguns outros municípios que não tinham, assim, né, denúncia, mas para quê? Para que eles pudessem cumprir a lei. E ela chamava vários municípios, porque é sempre brincadeira. O seu município abandona o cachorro no meu, e vice-versa. Então, vamos fazer um programa regional para os municípios se ajudarem. E principalmente por forma de consórcio. Isso, tem os consórcios hoje que são muito atuantes nessa área, né? Tanto na área de saúde, na área ambiental e na área de manejo. Exatamente, porque muitos municípios, Minas tem município, gente, de 2.000 habitantes. Às vezes tem veterinário, a gente fica, nossa, como tem, né? Mas a maioria não tem. Então, os municípios se organizam, principalmente pela zona rural. Então, o objetivo do Prodevida é que os prefeitos assinem esse termo, né, que é um TAC, mas é chamado de termo de compromisso positivo, porque o Ministério Público também ajuda,
né, os municípios a adquirirem com recurso, o próprio Ministério Público ele tem fonte de recurso, né, com medidas de compensação, então eles ajudam na aquisição de castramóvel, né, no início foi muita compra de castramóvel, mas depois viu que não era só de castramóvel, então surgiu essa demanda, aí a gente entrou então com a capacitação para esses agentes. E hoje, então, foi um município sabendo que ganha castramóvel, tem apoio, tem um curso. Hoje a gente já vai chegar a quase 300 municípios que fazem parte do Prodevido. Então, assim, um avanço muito grande, né? Muito, muito, muito grande. Ana, e conta pra gente, assim, a gente tem, né, quando começou esse movimento, a gente criou uma norma nossa aqui, na nossa resolução, para ajudar um pouco nisso, né? Porque o Prodevida, ele agora vem com esse conceito muito moderno, né? Com essas várias etapas, né? O diagnóstico da situação, né, a castração em si, a cirurgia, a doação. Um ponto que eu vejo que a gente precisa trabalhar muito no comércio dos animais, né? Sim. Porque até com a internet agora está até mais difícil, mas é um ponto importante. Mas aquela norma que você encabeçou, a nossa resolução, muitas vezes a pessoa fala que a gente está querendo burocratizar, mas não tem disso, né? Quais foram os objetivos aí que a gente, principalmente você e sua turma lá, quando você reuniu os colegas com essa experiência, tem como objetivo dessa norma, né? Não foi realmente burocratizar. Qual foi o cerne dessa construção, assim? Então, Bruno, a gente tinha em 2010 que foi criada uma norma, né, do Conselho Federal que falava, né, porque foi na hora desse boom aí das castrações. Só que você lembra, era uma norma muito ampla, Muito ampla, né? A gente não entendia o que precisava, né? Esse mutirão tem que ser exatamente tal igual, seguir a resolução, que na época era outra, agora é a 1275. Tem que ser igual, né? Um castramóvel. Era um negócio mais para dificultar do que para Isso, ajudar, né? exatamente. E então eu sentia que, né, quando eu vim, os colegas não entendiam. Então, qual que foi o nosso objetivo? Eu acho que eles assustaram porque ela ficou muito grande. Mas o nosso objetivo foi destrinchar ponto a ponto. E foi uma construção de um ano, porque a gente trouxe pessoas que estavam lá na ponta castrando, né, fazendo cirurgia, pessoas da faculdade, da academia, para a gente chegar num ponto, o que era realmente necessário para a gente facilitar, simplificar, sem comprometer o serviço e a saúde, o bem-estar animal, né, principalmente a vida do animal. Que quando se faz uma coisa errada, eu sempre falo, quem sempre paga a conta são os bichos, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Então a gente pensou em ponto a ponto, sabe, destrinchar. O que é? A gente via que tem muita falha de protocolo na STS, então a gente deu ali o que é barato, né? Chamou anestesia, o que é mais barato, um protocolo barato, mais em conta, né? Então a gente tentou colocar, fez um formulário, porque eles mandavam um projeto para esse projeto de pesquisa. Chegava folhas e foi 60 páginas discutindo sobre a introdução. Eu falei, gente, justificativo. Eu falei, não preciso, o problema está aí, eu não quero saber. Eu quero saber como que vai ser feito a cirurgia, o pré, o trans e o pós-cirúrgico, né? O projeto é aquele combinado, como que as coisas vão acontecer. Né? Vai ser Exatamente. basicamente um planejamento ali das coisas. Né? Então, assim, foi o que a gente fez, né? Então, foi a base de muita discussão com várias pessoas, né? A gente fez aquelas jornadas técnicas, né? Na época da pandemia, a gente queria ouvir muita gente, mas infelizmente os colegas, poucos participaram, para falar, olha, né? A gente às vezes escuta crítica, mas não vem as pessoas propor, né? Ai, não, como é que é? Vamos propor uma revisão. Inclusive, assim, fazer um parêntese, porque dentro desse seminário, né, um dos componentes que é a esterilização, tiveram colegas de diversas áreas. Então, assim, foi um grupo que foi até acalorado, mas eles chegaram à conclusão que se eles querem, né, questionar, conversar com o conselho, então vamos fazer um debate e avaliar realmente, porque eles, desculpa, eles sempre falam, a gente vai castrar num lugar muito longe, não sei o quê, mas isso não é um desastre. É uma cirurgia eletiva, que é difícil, a gente pode simplificar, não tem castramóvel, vai ser numa tenda, mas eu posso levar tudo esterilizado, aldeias indígenas, né, pensar
os Yanomami, os Chacriabás, que são, Os né, Machacalis, né? comunidades tradicionais muito longe, a gente consegue, né, mas não dá também para a gente oferecer um serviço muito ruim. Então, a gente precisa entender, os médicos veterinários precisam entender que o mínimo, um padrão dos nossos serviços, até para nos valorizar, é preciso, porque a gente vê muito problema e muito bicho morrendo, né, de forma inadequada. Inclusive, aí a questão do lacre, né? Uhum. Que ainda tem gente que insiste em usar, né? São poucos, mas cada vida importa quando a gente se fala de família multiespécie, né? Então é problemático. Então essa resolução, ela veio para facilitar. Então eu acho que as pessoas, e a gente fez uma nota técnica ainda, sugerindo, né? Uhum. Eu sempre brinco, tem um formulário, é só você marcar, né? E assim, e a gente acredita, né? O papel está fazendo isso, ok, né? A gente está orientando o colega para que isso seja muito fácil. Agora, um problema que a gente vê é a prefeitura que vem aqui, prefeito, vereador, secretário, não sei o quê, e o médico veterinário não vem aqui para discutir o problema do projeto, né? Ana, você falou um negócio interessante, que é o seguinte, os castramóveis, você vê aquele boom de castramóveis, né? E aí, está se enxergando que tem modelos diferentes. Quais modelos a gente pode pensar? Assim, vamos pensar assim, um colega que assumiu uma prefeitura, um colega médico veterinário ou uma médica veterinária que passou no concurso ou foi contratada, olha, o prefeito quer que você resolva o problema dos cães e dos gatos de rua, assim. Quais modelos? Assim, é claro que cada município vai ter sua realidade, mas pensando no procedimento cirúrgico, assim, o que a gente tem hoje de opção? O que você tem visto por aí, além do castramóvel? Olha, Bruno, uma coisa que eu tenho visto, né, nessa convivência com os municípios por causa da capacitação, e eu tenho ficado muito feliz com isso, é o credenciamento das clínicas veterinárias por prefeitura, sabe? Porque isso garante um serviço e evita que a prefeitura invista para construir um centro, adquirir um castramóvel. Então, ela já contrata o serviço do médico veterinário, né? Então, fica tranquilo, porque mesmo você tendo um castramóvel, que em situações. O que é legal no castramóvel? É igual o Ministério Público no Prodevida. Cidades pequenas, zona rural muito extensa, aquelas comunidades distantes que não tem como, então o castramóvel ele serve para isso. E de forma compartilhada. Porque no município de 2.000 pessoas eu consigo fazer uma rota que ele anda o ano inteiro, mas ele atende vários municípios. Mas o castramóvel é bacana, mas você não resolve o problema no seu dia a dia. Eu tenho uma cadela no cio, peguei um animal, tô com um problema, eu preciso castrar aquele animal naquela semana. O castramóvel só vem aqui daqui 2, 3 meses. Então, o ideal é que você geralmente faça uma parceria com clínicas, mas infelizmente muitas cidades não têm. Clínicas são só Ou consultórios, quando tem, né? às vezes, o colega não se interessa, né? Não se interessa, né? E aí sim precisa ter o castramóvel, né? Mas mesmo tem cidades que tem clínica a 20 quilômetros, a prefeitura paga o carro, leva com o tutor, vai lá, faz o serviço, volta e tem a clínica ali para dar apoio. Então eu estou vendo muito esse modelo e os prefeitos estão entendendo, até porque eles precisam ter uma clínica, porque quando o animal é machucado, vira aquela comoção, precisa levar para o médico veterinário. E aí ele paga a parte. Então, além da clínica, eu estou vendo muito município fazendo essa parceria para dar essa assistência também a esses animais, sabe? Então, é um modelo que a gente até estimula. Tem clínica, tem faculdade, a gente brinca, tem sempre uma faculdade perto de você, faça convênio. Mais de 80 no estado, Exatamente. Né? E é um negócio que, para a gente, no conselho, é o melhor cenário, né? Sim. Porque a gente sabe, quando é um estabelecimento comercial, é uma clínica, ela tá, se estiver regular com a gente, o serviço vai ser bem prestado para a sociedade, né? E a gente consegue acompanhar isso e fiscalizar, né? As unidades móveis, os castramóveis têm estruturas maravilhosas, grande parte deles, mas essa característica itinerante e tudo. E tem um outro ponto que você falou da família multiespécie, né? Às vezes o cidadão está ali e tem alguma intercorrência, apesar da gente ter aquela visão coletiva, mas quando tem um problema ele é individual, né? Sim, E tem aonde ele exatamente. voltar, né? E buscar esse apoio, essa Uhum. assistência. Mano, outro ponto legal também que eu vou pedir para você explicar esse conceito, porque eu vou uma situação que eu hoje de manhã estava participando.
uma empresa grande chamou para resolver problema com cães. Estão lá, cães que são abandonados. E aí, a ideia deles era, vocês têm que vir aqui e tirar os cães daqui, né? Vamos fazer quase uma carrocinha, assim. E aí a gente estava explicando, e aí eles demoraram um pouco, entendeu? Eu acho que eles entenderam que se a gente tirar os cães, vão vir outros no lugar. Sim. Então eu vou pedir para você explicar um pouquinho essa questão de quando a gente pega os cães, castra e devolve, né, essa metodologia, qual que são os princípios dela, porque às vezes os colegas não entendem, a sociedade não entende. E aí a gente precisa explicar isso muito bem, que depois que eu passei a entender, sabe umas coisas que fazem sentido? Por isso, sim, né? Entende, Sim, né? acha que a prefeitura está Correndo serviço, abandonando, está abandonando, não né, está querendo abandonando. trabalhar, né? Mas Qual a é base teórica exatamente isso, disso? Assim? porque a maioria dos animais que estão na rua, eles têm dono, né? Porque Uhum, hoje a gente fala os cães, a gente tem os gatos também, mas principalmente os cães, e como eles são mais dependentes de nós, seres humanos, eles causam mais problemas também, né? uhum, Então, assim, da população total, nem 10%, nem chega nem a isso, é uma população que nasceu realmente na rua. Porque a gente fala, cão em situação de rua. Então, ele pode ser abandonado, ele está perdido, ele saiu para dar uma voltinha, que é a maioria, ou então realmente ele nasceu na rua. Só que os animais que nascem na rua, o tempo, né, de vida, sobrevida dele é muito pequena. tem muito Então, esforço, eles não desafio, né? perpetuam exatamente, a maioria dos filhotes morrem, né? Então, qual que é o objetivo? É pegar aquele animal que está na rua, cuidar, né? Mas às vezes você pega um animal que está recolhimento seletivo, que é até mais uma estratégia. Você cuida e caça também e devolve para o mesmo lugar. Mas às vezes você só pega o animal para castrar para evitar a procriação, né? Uhum. E aí, por que que devolve? Primeiro que se tirar o animal, pode vir outro e tomar o espaço. Mas eu Uhum. brinco que alguns animais já estão. Todo mundo pode chegar, tá todo mundo assim muito aberto, porque existem alguns lugares que tem animais vão chegando, eles não brigam tanto, porque também tem muita comida, né? Uhum. E que é uma coisa muito importante, por que que os bichos ficam na rua, principalmente? Por causa da capacidade de suporte do ambiente. A gente tem muita água, os 4 As, alimento, abrigo e acesso para esses animais. Uhum. Né? Então, a população que não tem muro, deixa os animais sair, ele se mantém na rua. Então, você devolve esses animais porque a maioria, pelas pesquisas científicas, comprova que essa maioria tem dono, então ele vai voltar, né? Em Tabirito mesmo a gente chama de volta castrado. Uhum. Ele vai voltar castrado, muitas vezes vacinado, com exame de leishmania, por exemplo, onde é endêmico, e ele vai voltar para evitar, né, que aquele lugar onde ele está, porque as condições ainda são boas, então mais animais podem vir se você tirar, porque também não existe local, né? Não existe um céu, um santuário maravilhoso que vai caber cachorro, porque não existe. Então, hoje é uma estratégia que é respeitada e aceita mundialmente, Uhum. né? E hoje as pessoas estão começando a entender sobre isso, É porque né? os abrigos, né, Ana, que até tem, ainda existe alguns no estado e a gente fiscaliza alguns deles, se promove a concentração ali de animais, né, a situação acaba sendo pior do que na rua, né? Com certeza. Os riscos, além do risco de transmissão de doença, mas também essa interação social, Sim. a alimentação, né? Então, Tira a liberdade, né? E cachorro anda. Que se você perguntar o que que você quer, ficar preso com comida ou ficar livre e correr atrás da comida? Ninguém quer abrir mão da liberdade, nem os animais. Então é um sofrimento muito grande para eles. Então, às vezes, é melhor viver menos e feliz do que uhum. ficar a vida inteira. E os abrigos não promovem melhoria. Aham. Aí a chance de adoecer e ser adotado é menor ainda, né? Esse É, é que é um grande problema. justamente que aí quando alguém vai lá, os animais estão magros, né? Tão, Uhum, enfim, tem uma situação corporal ali que não vai ser motivador para essa isso. adoção. Mas aí, vou aproveitar. Acho que ficou claro, né? Que vocês acham? Tá, eu vou perguntar aqui pro pessoal que está assistindo. Vocês entenderam essa lógica de pegar, soltar e devolver do abrir? Ah, então, bom. Bom, aí, Ana, ó, então a gente faz esse diagnóstico, faz a educação, que é o mais importante de tudo, faz a castração, devolve os animais. E a adoção. Eu vejo a adoção uma estratégia interessante, né? Mas ainda é difícil, né? Sim.
que a gente pode ajudar aí, melhorar na adoção? Olha, Bruno, uma coisa que hoje eu vejo fundamental é a preparação dos animais para serem adotados, principalmente na parte comportamental, sabe? Um dos motivos maiores de devolução desses animais é o comportamento inadequado nas casas. Então, hoje, o papel do veterinário, né, do etologista ali, daquele especialista em comportamento é muito importante. Então, não dá para você, né, colocar para adoção um animal que não sabe andar numa guia, né, não sabe ficar certinho. Senta, né? Eu fica quietinho para todo mundo gostar de você. Mas é diferente. Você vai num evento de adoção com um animal bonitinho e é muito fácil sentar e dar a patinha, entendeu? São comportamentos assim que são fáceis de serem modulados, porque a maioria dos animais eles estão numa faixa ali da normalidade, né? Existem aqueles que vão precisar de remédio, modulação e tudo mais, mas a maioria, então, é simples. E as pessoas, as prefeituras, né, até mesmo a proteção, elas não têm esse feeling assim de preparar o animal. Né? Nos últimos trabalhos falam que tem que fazer um conselho de adoção. Eles estão pegando a adoção das crianças e trazendo. Então, para monitorar essa adoção, preparar realmente, a família quer. Então, hoje tem um trabalho na UFPR, orientada da professora Rita, a Lu Baldan, é um nome assim que vai aparecer. Ela tem um curso que é para melhorar a adoção nos abrigos. Então, ela trabalha com as pessoas que trabalham no abrigo e ela está criando um aplicativo que a família leva o cachorro para casa junto com o celular, ela emite se o cachorro dormiu, se ele ficou estressado. É muito legal. Então, a questão é preparar o animal para adoção, porque a gente ainda leva os animais doentes, nem se fala, né? Tem gente que ainda insiste. Então, o animal, eu falo que ele tem que estar esbanjando saúde e ser educado, limpinho, né? Porque nem é ser feio e vira-lata, porque a gente brinca, né? Feio é o seu preconceito, quem ama o feio e bonito lhe parece, tem vários. Então, a questão de ser um vira-lata, feio, não é tanto mais. Ainda existe um certo preconceito com os cachorros de cor preta, sabe? Mas é isso, eu acho que é preparar e você dar ali também um apoio para o adotante depois. Porque assim você pode até pessoas que você imaginava que iam adotar, que tem gente que fala, tem que fazer feira de evento de adoção em um lugar que tem gente com dinheiro. Não é só dinheiro que o animal precisa, sabe? Então é isso, principalmente melhorar o preparo desse animal para adoção. A guarda responsável passa por esse treinamento aí. Exatamente. Né? Foi em treinamento, né? Tem um assunto relacionado, mas é uma coisa que você que me falou, que é aquele treinamento do FOCA. Conta pra gente também um pouquinho, que é muito legal esse treinamento do FOCA e nem todo mundo sabe que existe. Eu mesmo fiquei sabendo quando você me apresentou e tudo, eu achei aquilo fantástico, assim. Sim, até o nome é sugestivo, né? Porque é um curso dado pelo IMVC, que é um Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, que é uma ONG de veterinários a qual eu faço parte. E aí, quando o IMVC foi criado, em 2005, a gente tinha esse problema das carrocinhas, do laçador, aquele laçador Que que geralmente era laçava o cachorro. melhor, né? Funcionário da Laçava o carrocinha. cachorro na rua, isso era um absurdo, né? E isso veio por causa da raiva. O cachorro tava com suspeito de raiva, como é que você ia pôr a mão no cachorro daquele poder também? Eu lembro que minha avó me levava pra janela, tá vendo a carrocinha? Vai lá ver, aquela janela, ver no rabo. Era um horror, né? Esconde os cachorros, né? Isso. Todo mundo. E aí veio essa necessidade, né, que a gente chama até de humanizar esse serviço. Né? O agente de recolhimento, o agente de endemias, que geralmente é o que trabalha, né? O agente da dengue, às vezes como eles conhecem, que vai fazer a captura, ele não precisa ter essa relação. Então, o IMVC criou o curso FOCA, que é Formação de Oficiais de Controle Animal. Então, o agente da prefeitura, ele não é mais só um agente de recolhimento, ele é um oficial de controle animal. E a partir daí, com técnicas que a gente brinca, né, de dar um petisco, de chamar o animal, de cativar. Aí você tem um laço especial que você coloca despistado e faz 1, 2, 3, que é um laço na boca do animal. A forma legal, vai pegar gato, usa pulsar, usa toalha, entende o comportamento, né? Vai recolher um animal, entende qual que é o papel dele naquela comunidade. Ele é comunitário?
Ele está perdido? Tem alguém que cuida? Né? Então, não existe. Então, foi uma outra forma, foi realmente uma mudança de paradigma. E aí a gente dá o curso foca para o Brasil inteiro. É só... O ideal é que se chama prefeituras pequenas, que pode ser dado até para 40 pessoas. E é um curso que é divisor de águas na vida dessas pessoas. Você vê pessoas chorando, né? Porque a gente fala de ética, eu falo de um monte de coisa assim, pedindo perdão porque ele já fez para os animais. No Nordeste tinha a gente que pegava cachorro no tiro. Esse curso, né, podia estar nas grades curriculares do curso de graduação de Sim. veterinária, né? Evitar acidente, o pessoal conhecer um pouco do comportamento dos animais. Né? Exatamente. É muito legal, precisava mesmo, pelo menos assim, né, uma boa parte dele eu acho que era fundamental ter. Porque o veterinário é o primeiro a não saber mexer com o animal na hora, né, de ir pra rua, é o primeiro que fica lá, né? É o que está atrás de todo mundo. Né? E aí a gente faz de qualquer maneira o recolhimento, né? Ana, não sei se eu já te contei, mas eu vou te contar um negócio assim. Você faz parte dos meus sonhos utópicos, assim. Quando eu entrei no conselho, você falou assim, olha, um dos objetivos, né, dentre vários outros, era assim, aumentar a empregabilidade dos colegas. Que é um negócio quase utópico, assim, né? Então, já passou pela minha cabeça muitas ideias, muitas ideias. E a que estou mostrando mais concreta é a contratação de médicos veterinários nos municípios. E aí, a gente a gente comprou, na verdade, um produto do IMVC, né? O Conselho comprou um produto do IMVC justamente para mostrar para os municípios qual que é o papel dos médicos veterinários. E a minha expectativa é que com esse documento, e claro, né, um esforço muito grande, a gente fez um convênio com a AMM, né, que é a Associação Mineira de Municípios, a gente consiga isso. Você faz parte aí das minhas utopias, assim. E na construção desse documento, assim, dá um spoiler aí pra gente, o que vocês estão trabalhando, para que lado, aí até para o pessoal se preparar, né, para o colega que vai nos escutar, assim, falou, olha, pintou uma oportunidade aqui no município, ou eu posso trazer essa informação para o prefeito, ou para o secretário de meio ambiente, ou para o secretário de saúde, para ele contratar médico veterinário. Fala um pouco, bem, assim, senão a gente ainda vai fazer o lançamento desse projeto, mas conta um pouquinho aí, porque a gente já está com o tempo estourado, vamos deixar uma notícia boa aí para o pessoal ficar com aquele gostinho de quero mais, assim. Então, Bruno, agora, né, quando você fala em programa, né, um projeto de manejo, porque isso antes você ficava na mão das ONGs, agora, igual você falou, está na mão do município. Então, para que seja implantado, né, precisa do médico veterinário, não tem como sair, principalmente porque ainda é a prioridade a castração. Né? E quem pode fazer castração é privativo, então precisa de um médico veterinário ali como cirurgião. E aí hoje as prefeituras estão entendendo, né? Isso não foi só o prefeito, inclusive assim, até a SEDA, né, a doutora Luciana, eu sempre brincava com ela, doutora, tem que pôr no TAC a contratação do médico veterinário. Não, mas vai onerar, não sei o quê. Agora já está pensando, estou pensando em colocar, porque precisa ter, né, o responsável técnico gestor, porque isso é muito pouco conhecido. Então, se tem um veterinário, isso facilita. A gente vê mesmo quando o colega ele não é novo na área, mas ele tem conhecimentos que é da nossa formação que são fundamentais para que o programa aconteça, né? E como eu te falei, além da castração, hoje uma estratégia que é a assistência à saúde dos animais, por que as pessoas abandonam? Porque não tem dinheiro, o cachorro adoece. E aí solta na rua, tenta fazer de tudo. A próxima pergunta que eu ia te fazer assim, fala aí do atendimento dos hospitais públicos. Exatamente. E aí, porque eu sempre brinco pela lógica do SUS, nós começamos, é um plano, vamos pensar não é um sistema único, um programa de saúde municipal, ainda vamos pensar, a gente ainda não consegue pensar isso no estado, igual tem o SUS, né? Mas é baseado no SUS que é maravilhoso, o SUS é perfeito, né, na sua criação. Então, assim, os governos precisam entender que os animais precisam ser atendidos. E é aquilo que eu te falei, quando na cidade o animal é atropelado, uma pessoa tem problemas animais, o prefeito, no desespero, acaba chamando um veterinário, contratando uma clínica. E eles estão entendendo agora que se eu cuidar desses animais, né, fizer atendimento clínico da população vulnerável,
pessoas em situação de acumulação, né? ONGs, abrigos de ONG que começam ali, que não tem um veterinário porque eles não têm um recurso, né? De pessoas que são usuários do CAD único, né? Então, assim, não tem, gente. A gente sabe da dificuldade. Não tem, não sobra para levar. E são pessoas que realmente querem cuidado, mas não tem como. Então, a gente está propondo, isso é uma realidade que já acontece nos municípios, de ter o atendimento primário, o atendimento básico, né? E ter uma unidade básica de saúde para cães e gatos, que a gente está falando UBS, cães e gatos. E essa UBS é um consultório onde você vai atender a clínica, porque na unidade básica, né, você atende o básico, você vai lá, você faz controle, né? Então, você faz a sua ficha, você tem um cadastro, então a gente propõe nessa unidade conhecer aquelas famílias, quem são esses animais, vacina, né? Exames, a cidade é endêmica para leishmania, problema da sinomose está sempre aí, FIV, FeLV, então assim, são exames que hoje muitos municípios já estão adquirindo. E outros serviços como microchipagem, né? Não é só atendimento veterinário, porque na unidade básica não é só atendimento, é preventivo. Então é isso também. E a cidade que não tem condições, fazer a parceria com a clínica. Né? A clínica faz o atendimento clínico e o município faz toda a articulação, por isso que a gente chama que é uma parceria público-privada, porque a prefeitura vai registrar, vai fazer o cadastro, vai encaminhar. Então tem que passar pela prefeitura, porque a prefeitura é que vai saber selecionar. E é por isso que os colegas da clínica, eles não precisam ficar preocupados. Primeiro que vai ser uma frente de trabalho maravilhosa para eles, porque, igual eu estou falando, já é realidade. Posso te falar que 50%, 60% dos municípios que eu lido, que eu capacito, eles já têm convênio com clínica, porque resolve o problema. Manda para a clínica interna, né? Vai lá, então já tem. Então, por isso que eu falei, já faz o convênio para castração e para um atendimento. E a prefeitura que envia. Então, é lógico que tem gente que burla o sistema da castração, mas nós não vamos ficar preocupando com isso. Então, você vai ter esse atendimento, vai evitar o abandono, e eu sempre falo, porque a atenção primária da saúde é que conhece as famílias e conhece os animais. Então, tem que trabalhar articulado também. Com a agente de saúde. Com a agente de saúde. Eu sempre falo para os municípios, gente, faz o cadastro de castração pelos agentes comunitários de saúde, eles que sabem onde que estão o pior problema. É lá que vocês têm que ir. Né? Então, quando é a prefeitura fazendo um trabalho sério, articulado, não existe não é desleal com o colega, porque eles têm um foco, aquele cliente, né? Ele não iria na clínica. E quando faz convênio, aí ele vai na clínica a primeira vez que é de graça. Aí ele viu uma vacina, olha, se eu economizar, eu consigo dar. Então, os colegas da clínica vão ganhar um cliente que eles nunca imaginariam ter. Que quem gosta do animal faz um sufoco, mas paga uma vacina, né? Então, isso eu acho que é uma grande oportunidade. E de castração também, sabe, Bruno? Estou vendo aí o Estado mesmo, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, eles querem fazer um programa itinerante desse e vão contratar clínicas. Então, eu acho que é um filão para as clínicas aí que tem bons cirurgiões que sabem fazer cirurgia minimamente invasivas, comprar castramóvel, fazer bom para prestar esse serviço, sabe? Eu acho que isso aí é mais uma estratégia, mais um serviço que as clínicas veterinárias vão ter. Isso é legal, né? Porque tem, claro, aquelas pessoas que às vezes tem um pensamento antigo, né? Que se não tem dinheiro, não tem que ter bicho. Isso não existe. Não existe, assim, não. Né? O amor, assim, você não escolhe quem que você vai amar, não né? Podia você ter filho também, tem, né? Tem, não tem jeito. Não tanto, assim. Não podia ter celular e tem, mas não tem, assim. A pessoa ama, o amor é incondicional ali. Então as pessoas vão continuar tendo, não existe esse discurso, é um discurso muito simplório, assim, não tem que tirar isso da cabeça. E a outra coisa que você falou muito bem, né? Às vezes os colegas ficam achando que vão perder ali clientela, faturamento e tudo, e muito pelo contrário, né? Primeiro, eu atendo lá no Hospital Público aqui de Belo Horizonte, minhas aulas de clínica acontecem lá. Então é isso que você falou, são atendidas pessoas que têm CAD único, são aquelas pessoas que não têm dinheiro para fazer um atendimento na clínica. E realmente são pessoas muito carentes. É claro que um ou outro vai burlar e tudo, você ouviu uma história ou outra assim, mas nos serviços sérios isso não acontece. Não acontece.
Não acontece. A gente brinca ali, lá no hospital público, que a fila da triagem é uma maquininha de fazer burnout com os colegas, né? Você tem que negar atendimento, tem que mandar o pessoal para casa e tudo. E essa parceria com as clínicas, essa parceria público-privada, se for bem direcionada, vai trazer uma vantagem de uma divulgação social, um marketing social. Pode ser utilizado os horários que não são ociosos, né? Exatamente. É. Não sei, à noite, sei lá, ou Uhum. durante a manhã. À noite é ótimo, porque o tutor está trabalhando o dia inteiro, é de noite que ele consegue levar o Também. animal, né? Então, assim, você tem inúmeros benefícios, realmente. E tem outra situação, né? O município absorvendo esses médicos veterinários, a gente ainda tira um pouco dessa pressão que está hoje sobre o mercado pet, né? A gente desloca um pouco essa massa de colegas. Exatamente. Então, é uma situação benéfica, assim. A gente precisa evoluir muito, mas é uma situação bem interessante, assim. Eu acho que os alunos os recém-formados, eles precisam entender que o serviço do veterinário na prefeitura não é mais aquele sanitarista, aquilo já foi, né? Tem a lei que proíbe a eutanásia, então não é mais assim. Ele vai realmente poder executar, ter aquelas atribuições que ele sonha, né? Cirurgia, clínica, isso tudo agora tem na prefeitura também, né? O veterinário da prefeitura, ele salva vidas agora, ele está aí para isso, né? E só uma coisa que você falou aí do hospital quando está muito cheio, a gente está criando o acolhimento. A gente está trazendo o acolhimento, porque né, na UBS você chega, às vezes você não vai no médico. Você é acolhido pela enfermeira. Então a gente está criando um acolhimento médico veterinário também, porque às vezes o tutor está ali, que Tem quer falar, ele quer uma orientação. orientação, ele não precisa ser o médico veterinário, entendeu? Então isso eu acho que vai ajudar muito a fazer essa triagem. Quem realmente precisa do atendimento, ou quem é só uma vacina que tem uma supervisão. Então isso pode facilitar também, né, com protocolos de atendimento para que a gente consiga atender um maior número de animais e aqueles que vão no veterinário que realmente precisam daquele profissional. E os encaminhamentos depois para as clínicas, e a gente está fazendo um sistema que é atenção secundária clínica, e se piorou, e as faculdades. Acho que que você falou bem, vamos mapear as faculdades e falar, a prefeitura procura tal faculdade, né? Atenção especializada, As que eu acho faculdades que têm que vai dar ser. uma contrapartida, né? Não tem jeito, elas têm que dar uma contrapartida, sim. Tem muita coisa importante aí, né? A gente tem que evoluir em muitos pontos. E o outro ponto que a gente tem que evoluir muito é a questão da fiscalização do comércio, né? Fundamental. Fundamental, né? Porque a gente vê hoje ainda situações, a gente vê muita discussão do mercado central de Belo Horizonte, né? Já que para finalizar, vamos Polemizar. vamos polemizar, assim, né? A questão do mercado central e tudo, mas o mercado central é um estabelecimento, né? E alguns levantamentos que a gente fez, situações semelhantes ao do mercado, que vendem não só cães e gatos, mas que vendem aves e tudo, o número de estabelecimentos pode chegar até 1.000 estabelecimentos no estado de Minas. Né? Então, é uma outra situação que a gente tem que trabalhar isso, né? Proibir, Isso. se vou proibir de vender. Como que isso tem que ser feito? De uma hora para outra tem que ser feita uma transição, né? Se proibir, onde que a gente vai colocar esses tantos animais? Então, temos que pensar numa transição, temos que pensar isso de uma forma bacana, porque é um mercado grande, assim, o problema é que a gente não tem o que fazer de uma hora para outra com esses animais, né? Não tem. E aí, Bruno, né, já finalizando, aí é mais importante ainda ter um médico veterinário, porque uma das duas cláusulas que tem no termo de ajustamento de conduta do Ministério Público é a fiscalização de maus tratos e o controle do comércio. Quase nenhum município que não tem veterinário não consegue fazer isso. Então, hoje, para que dê conta dos municípios fazerem o controle e fiscalizar maus tratos, tem que ter o veterinário. Não dá. A sociedade ainda não aceita que outra pessoa, sem ser o profissional médico veterinário, fiscalize maus tratos. Sabe, quando você tem o profissional, ninguém questiona. Então, a gente sabe que outras pessoas, existem protocolos, outros agentes, mas é fundamental. Então, isso, assim, é mais um componente aí para que a gente firme com as prefeituras que tem que ter um médico veterinário. Não tem jeito. E um dos grandes desafios para a gente aqui, Ana, assim, a gente está falando dessa contratação do médico veterinário,
e nesse documento a gente vai sugerir ali rubricas, né, para contratação, mas ainda, e aí cabe ao conselho, é um problema que a gente preocupa muito, mas eu acho que os colegas também fica essa sugestão, assim, que não aceitem esses concursos com valores muito baratos, né? Então, a gente tem conversado muito com o consórcio da área de inspeção, e um dos termos que a gente colocou lá tem que contratar pagando o piso da categoria. Né? A entrada do Ministério Público na contratação do médico veterinário também, pelo número de atribuições, né? E uma coisa assim, legalmente a gente tem muita dificuldade de embargar um concurso desse. Mas a gente tenta, a gente briga, a gente vai lá e tudo, apesar de não ser uma atribuição do conselho, ser atribuição do sindicato, né? Mas a gente briga, a gente não deixa de brigar, não. Mas também a gente tem que, é claro que tem muitos colegas passando muita dificuldade, mas a gente tem que adotar um pouco igual na medicina. Se o concurso é muito mais barato, não se inscreve, aí eles vão ter que aumentar, né? Eu sei que assim, a gente fez o levantamento com a Andressa, né, a aluna do professor João Paulo, que a média salarial dos colegas, os colegas recebem, 60% dos colegas recebem até 4 salários mínimos. Mas tem prefeitura oferecendo salário, sei lá, R$ 20 a mais do que coveiro. Né? Um salário um pouco mais acima do salário mínimo. Então a gente tem que, realmente, assim, o conselho vai brigar sempre, a gente tem que buscar o sindicato para poder reforçar isso mais, mas os colegas também têm que falar, não vou topar essa, né? Porque depois a responsabilidade é muito grande, né? Se acontecer um problema, mesmo ele recebendo pouco, a responsabilidade é dele, né? É dele. E aí, os colegas às vezes esquecem, né? E passam por cima, fazem coisas na prefeitura que não precisa. E muitos ainda ganham pouco, ainda gastam salário comprando remédio e tal. Então, precisa realmente, a gente tem que se valorizar mais, né? E contrato com 20 horas, e o veterinário trabalha 40, porque na cidade pequena todo mundo vai atrás dele. Então, realmente precisa. Eu sempre brinco que agora com a medicina veterinária do coletivo, né, uma área estava estabelecida, porque a gente montou uma associação de médicos veterinários das prefeituras aqui. Precisa. Não tem, fica todo mundo muito isolado. Eu acho que está chegando a hora de pensar eu já assim. conversei até com a Moísa, que é a presidente da associação do sindicato dos colegas do IMA, para ver se poderia incorporar no sindicato ali de veterinários públicos, mas tem uma certa dificuldade por causa de carta sindical e coisa parecida. Mas é isso. Outra sugestão, né, Ana? Se o colega entrar nessa, se capacita, né? Faz o curso do Prodevida, faz essas capacitações, porque às vezes ele quer fazer uma coisa e acaba errando, e aí quando erra vai repercutir na vida dos animais e vai vir aqui pra gente, né? Exatamente. Então, infelizmente a gente recebe denúncias, né? Então assim, se vai topar entrar numa dessa, se saiba prepara, o que está fazendo. Que é diferente, né? No primeiro momento que eu fui atender lá no hospital público, eu vi assim, o meu atendimento de clínica particular não cabe aqui. É um público diferente, a prescrição tem que ser diferente, a atenção é diferente. Então tem que estar preparado para aquilo ali, assim. Exatamente. Muito bom. Ana, fantástico, assim, fantástico. A gente está chegando no nosso fim. Eu já anotei aqui outras ideias aqui para a gente conversar mais. Né? Eu já coloquei aqui, ó, vamos anotar aí, a teoria do elo, a gente chamar a Laísa para conversar, porque tem a ver que você falou de agente de saúde. Falei, poxa, pensei lá, aquele cidadão bate no cachorro, provavelmente ali tem algum outro tipo de agressão. Então a gente tem mais coisas aí, vamos vir ideias. Muita coisa. A gente pode falar cada dia de um componente. Eu tô lascado com isso, assim, porque cada hora que vem alguém vai dizer, eu preciso de mais um, não vou fazer mais nada. Só ficar aqui. Estou falando com a Natália, nossa assessora de comunicação, para me contratar aqui, para ser um host, né? Para ser um host, assim, né? Mas eu preciso viver, né? Exatamente. Ana, muito obrigado. Imagina, foi um prazer. Fantástico, muito, muito bom mesmo. Assim. E sabe o que está sendo legal? Porque eu estou tendo aula todos os dias, assim. Imagina. Cada dia é uma aula, assim. Teve com a Maria Helena e a Miriam sobre esporotricose, a Isabela de influenza, o professor Rubens de vacinação, o Joaquim de gestão, a professora Regiane de processos éticos, o Aldair de resgate, quem mais? A Carla de desastres,
Nossa, você, assim, então eu fico aqui aprendendo, assim. Isso é bom, eu tô achando Isso isso é muito ótimo. bom. Aprender é muito bom, Muito bom, realmente. muito bom. Tá bom, obrigada pela Eu que oportunidade. agradeço. Pessoal, olha, aproveito para agradecer vocês, lembrarem de procurar nossas redes sociais, @CRMVMG. Esse conteúdo vai estar disponível no YouTube, nos tocadores de podcast. E sigam a gente, curtam aí, repostem. A gente também vai criar um canal aí para mandar aí pelo WhatsApp os conteúdos e tudo. Isso é bacana. Quanto mais a gente espalhar e viralizar esses podcasts, mais nós estaremos informados, mais a população vai estar informada. E se tiverem sugestões, manda para a gente. Vai ser muito bacana. Eu estou adorando esse negócio aqui. Obrigadão, pessoal. Obrigada. É.